nome é Ana Raquel Hortolã, eu sou enfermeira de formação, mestre em ciências farmacêuticas e atualmente faço parte do time de qualidade de dados aqui no ELB, no cargo de analista de saúde. Hoje o nosso objetivo é falar um pouquinho sobre o panorama geral da dengue no país. A gente tem acompanhado nos últimos dias, né, nos noticiários e também nas publicações do Ministério da Saúde sobre um aumento expressivo nos casos de dengue. E isso tem se tornado um problema de saúde pública grande por conta da falta de atendimento, né, às pessoas que necessitam de tratamento para dengue. E como a gente tem observado aí na última semana, a gente recebeu a informação que o Brasil atingiu a marca de 1 milhão de casos de dengue em 2024, só nesse período de 2024. Esse número é 3 vezes mais se a gente for comparar com o mesmo período de 2023, né? São mais de 210 mortes só em 2024, são mais de 700 casos em investigação, né, para tentar descobrir ou correlacionar a causa da morte com a dengue. Então, são casos bem preocupantes, são números bem alarmantes, mas eles, na verdade, são reflexo de alguns fatores, né? O que impacta, de fato, né, o aumento expressivo nos casos de dengue? Primeiro é a questão do período do ano, né? Esse período, esses meses, entre fevereiro, março e abril, é um período onde a gente tem um aumento das chuvas, né, no país como um todo, e a gente sabe que o aumento das chuvas leva ao acúmulo de água, e o acúmulo de água hoje é um dos principais problemas ali para a proliferação do mosquito. Outro fator que acaba impactando também no aumento do número de casos é a questão do excesso de calor, né? O aumento da temperatura também favorece a maturação, o desenvolvimento dos ovos do mosquito, e além disso, a própria migração, né? A saída do homem do campo para a cidade, para os centros urbanos, também acaba favorecendo, porque o mosquito, ele é um mosquito mais urbano, né? Ele tem preferência por locais onde há uma densidade populacional maior, porque é nesses locais onde há uma atividade maior do ser humano, um acúmulo de lixo maior, um acúmulo de água maior, então esses fatores acabam impactando um pouquinho mais nesse aumento, né? Nesse crescimento dos casos de dengue no Brasil. Em relação à dengue, imagino que vocês já saibam também, mas é sempre importante a gente relembrar algumas coisas. A dengue é uma doença infecciosa, é causada pelo vírus da dengue e transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, que originalmente não é do Brasil, ele é da África e provavelmente tenha vindo aqui para o Brasil através de algum meio de transporte ali, mediado pelo ser humano, né? Aqui já tem um aspecto bem importante, né, e até um mito que a gente deve aí levar em consideração, de que tanto a fêmea quanto o macho acabam transmitindo o vírus da dengue. E não é verdade, né? É só a fêmea que acaba picando o ser humano, porque a fêmea depende dos nutrientes ou das proteínas que estão no sangue para poder maturar os ovos, para poder desenvolver os ovos. Então, aqui a gente já entende que é só a fêmea que é capaz de transmitir o vírus da dengue, é só a fêmea que pica o ser humano de fato, né? Outra coisa bem importante que a gente deve levar em consideração também é que a fêmea, ela tem uns hábitos diurnos, né? Então, normalmente a atividade dela maior, ela acontece mais durante o dia, mais no período da manhã, no início da manhã e também final da tarde. Então, é nesse período diurno que a fêmea tem uma atividade maior, né? Acaba se desenvolvendo mais e acaba picando mais o ser humano nesse período. Isso não quer dizer que a gente não deve se proteger também durante a noite, né? De fato, as pesquisas científicas mostram que é mais comum, a atividade é mais no período diurno, mas não quer dizer que também não possa acontecer no período noturno. Então, a gente tem que manter também os fatores de proteção, mesmo no final do dia, mesmo durante a noite. Outra coisa bem importante, né, que todo mundo acaba questionando é em relação se há diferença na picada do mosquito Aedes aegypti ou de outros mosquitos, enfim. A reação local que a gente tem na pele da picada do mosquito, do mosquito da dengue, não é diferente de outros mosquitos. Na verdade, isso é uma condição do próprio sistema imunológico, cada pessoa acaba reagindo de alguma maneira, mas pela picada em si, a gente não consegue diferenciar se é uma picada do mosquito da dengue ou de qualquer outro mosquito. Outra coisa bem importante que gera bastante dúvida, né, bastante questionamento, é em relação a preferência da fêmea do mosquito Aedes aegypti em relação a algum tipo sanguíneo, né? Às vezes as pessoas já acham que por ter um tipo sanguíneo A negativo, O negativo, enfim, vão ter uma propensão maior a serem picadas pelo Aedes aegypti. E, de fato, isso não tem comprovação científica.
O mosquito não tem predileção por algum tipo sanguíneo, né? Isso já foi estudado e não foi comprovado de fato. Na verdade, não existe uma característica no ser humano que atraia mais o mosquito ou não. O que se sabe é que o mosquito ele é mais atraído por gás carbônico, né? Então, por exemplo, quando a gente está praticando alguma atividade física, que a gente está suando bastante, esse próprio fator, né? O fato de a gente suar bastante acaba liberando gás carbônico e isso acaba atraindo o mosquito. Mas isso é uma condição de qualquer ser humano, não é uma característica intrínseca de algum grupo etário, de algum grupo né, da população, enfim, né? Na verdade, está relacionado à nossa prática de atividade física. Então, é só por isso que o mosquito acaba sendo atraído, mas não tem relação, não, com nenhuma característica específica de uma determinada população ou mesmo até do grupo sanguíneo. Então, como eu já citei anteriormente, né, o Aedes aegypti é um inseto doméstico, né, ele prefere centros urbanos, onde há uma concentração maior de pessoas, então locais públicos, né, escolas, igrejas, centros comerciais, assim, é onde há uma região mais endêmica, onde o mosquito acaba se proliferando mais. Em relação aos sintomas da dengue, né, essa é uma questão bem importante, porque a gente vai perceber que, na verdade, não existe um sintoma clássico da dengue, né? Não existe um sintoma que é característico da dengue, a gente pode dizer toda pessoa que tem dengue, né, vai ter esse sintoma. De fato, os sinais e sintomas eles se confundem ou são muito parecidos com outros tipos de doença também. E na teoria, a gente consegue dividir aí a dengue entre forma leve e forma grave, ou dengue clássica e dengue hemorrágica. Isso na teoria, né? Porque na prática, às vezes, a gente acaba confundindo também, né? Os sintomas acabam se confundindo um pouco. Se a gente for pensar na forma leve ou na dengue clássica, a gente vai ter alguns sintomas aí mais preponderantes. Um deles é a febre alta. A febre alta normalmente em torno aí de 39, 40 graus, tem um início abrupto, né? E tem duração mais ou menos de 5 a 7 dias. Dor de cabeça constante, dores no corpo e nas articulações, prostração ou fraqueza, né? Não ter disposição para realizar as atividades diárias, mesmo que sejam mínimas, mesmo que exijam um mínimo de esforço, né? A pessoa se sente bem fraca. Dor atrás dos olhos ou na própria movimentação dos olhos também, e manchas vermelhas na pele. O que é importante aqui a gente considerar, né? Nem todas as pessoas com dengue, nessa forma leve, vão ter todos esses sintomas. Existem pessoas, inclusive, que são assintomáticas, que não têm sintoma nenhum. Como eu falei, depende muito do sistema imunológico de cada indivíduo. Mas, de fato, o que é mais comum, o que a gente tem visto mais na prática, é a febre, a dor de cabeça e a prostração, a fraqueza e bastante dor no corpo, especialmente na região lombar, na região das costas, né? Isso é muito comum. Mas se a gente for reparar, esses sintomas podem ser confundidos até com uma gripe comum, né? Isso é um grande problema quando a gente está falando de dengue, porque a gente tem uma cultura no Brasil de automedicar-se, né? A gente tem praticamente livre acesso a medicamentos, né? A gente pode ir na farmácia comprar medicamento sem receita médica, a gente pode ir na farmácia comprar um medicamento para febre, para dor de cabeça, para dor no corpo, mesmo sem ter uma prescrição médica. Isso é muito perigoso na dengue, por quê? Porque alguns medicamentos, eles acabam potencializando esses sintomas e desenvolvendo a forma mais grave da dengue. Então, o que a gente indica, né? A gente vai ver mais para frente um pouquinho desses medicamentos. O que a gente indica mesmo nas formas leves de dengue? Que mesmo na ocorrência de qualquer um desses sintomas, é que procurem um atendimento médico, que procurem um serviço de saúde, para que o médico possa avaliar e realmente prescrever o medicamento adequado, né? E em relação às formas graves, né, quais são os sinais de alerta que a gente tem em relação à dengue hemorrágica? A gente tem uma dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, né? Os líquidos no nosso corpo, eles acabam extravasando dos nossos vasos sanguíneos, eles acabam saindo dos vasos sanguíneos, sangramentos e não necessariamente sangramento intenso. Às vezes é um sangramento nasal, no nariz, ou sangramento na gengiva, na boca, enfim, ou também sangramentos mais graves, como no estômago, e irritabilidade, né? Então, esses são os sinais de alerta, sinais que são um pouquinho mais preocupantes. Mas, de qualquer maneira, tanto formas leves quanto formas graves devem ser acompanhadas por profissionais de saúde e devem ter um tratamento adequado.
que é importante também a gente considerar, né? Não existe um grupo de pessoas ou características de pessoas que a gente possa dizer que vão ter somente a forma leve ou somente a forma grave de dengue. Né? A gente não tem como saber, já foram feitos vários estudos para tentar detectar quais são os grupos mais suscetíveis, mas não existe. A manifestação da doença vai depender muito do sistema imunológico da pessoa. O que se sabe é que gestantes têm uma predisposição maior a ter sintomas um pouco mais graves, justamente por causa de sua condição, e também crianças, né, em torno aí de 10 a 12 anos, também têm uma predisposição a desenvolver formas mais graves. Mas isso não quer dizer que também toda gestante vai ter uma forma grave, nem toda criança vai ter uma forma grave. Como eu comentei, vai depender muito aí das nossas células de defesa e como o nosso organismo vai reagir a esse tipo de infecção. Em relação ao diagnóstico de dengue, normalmente ele é feito baseado nessas manifestações clínicas que a gente acabou de ver, né? Nesses sinais, nesses sintomas. Às vezes não é nem necessário a gente realizar algum tipo de exame específico para diagnosticar a dengue, né? Mas isso vai depender, na verdade, de uma conduta médica. O médico vai analisar esses sinais e sintomas apresentados pelo paciente e vai analisar o histórico, né? Se o paciente viajou, em que local ele esteve, se é um local onde há uma grande proliferação do mosquito, se é uma região endêmica, enfim. Então, ele vai fazer toda uma análise, toda uma entrevista com esse paciente para tentar chegar nesse diagnóstico. Mas, ainda assim, se for necessário, ele pode solicitar alguns exames específicos. E aí a gente tem basicamente 2 exames. Um deles é um exame para identificar o vírus da dengue no nosso sangue, né, no nosso organismo, e ele deve ser feito até o 5º dia de início da doença, por isso que é importante, logo no início dos sintomas, a gente procurar um atendimento médico, né? E além disso, a gente tem outro exame que é a pesquisa de anticorpos. Os anticorpos nada mais são do que as nossas células de defesa, né? O nosso sistema imunológico agindo para tentar combater a doença. Esse exame específico ele deve ser realizado a partir do 6º dia de início da doença, porque é mais ou menos o período aí onde a gente começa a desenvolver essas células de proteção. Outro exame que a gente pode fazer também, bem simples a nível ambulatorial, mesmo numa unidade de saúde, é a prova do laço. A prova do laço é um exame onde o profissional de saúde ele avalia a pressão arterial do paciente e, após isso, ele usa o aparelho de pressão para deixar o braço, para apertar o braço. E aí ele faz um desenho no antebraço, um quadrado, e avalia se aparecem manchas nesse quadrado. Ele faz uma medição e ele avalia se algumas manchas nesse quadrado enquanto o braço estiver apertado, né? Quando surgirem essas manchas, quando surgirem mais de 20 manchas naquela medição que ele acabou fazendo, aí a gente pode dizer que é um diagnóstico positivo de dengue. Né? Isso é bem clássico, esse é um exame bem simples e bem clássico. Se houver realmente as manchas naquele local, mais de uma certa quantidade, então o diagnóstico é positivo para dengue. Mas nem todas as pessoas com dengue apresentam, né, a prova de laço com resultado positivo. Muitas pessoas têm dengue e acabam não aparecendo essas manchas aí no antebraço. Né? Então, normalmente, isso não é uma regra, mas normalmente quem tem uma prova de laço positiva acende, né, dá um sinal de alerta ao profissional de saúde para acompanhar mais de perto aquela pessoa, porque ela pode desenvolver uma forma um pouco mais grave. Mas, como eu disse, não é regra, vai depender muito da pessoa, do sistema imunológico, se ela possui alguma comorbidade, enfim. Mas, de fato, precisa ter um acompanhamento um pouquinho melhor ali, mais de perto da equipe de saúde. Em relação ao tratamento da dengue, a gente não tem hoje em relação aos medicamentos, né? A gente não tem hoje nenhuma droga antiviral que seja específica para o vírus da dengue. Né? Não foi desenvolvido ainda nenhum medicamento para combater o vírus da dengue. O que a gente tem hoje, na verdade, são medicamentos para os sintomas, é um tratamento sintomático, né? Então, a gente tem medicamentos para febre, a gente tem medicamentos para dores no corpo, a gente tem medicamento para dor de cabeça, enfim. Então, são medicamentos sintomáticos que não são específicos para o vírus da dengue. E aí, isso gera uma preocupação, né, como eu citei anteriormente, por conta da automedicação. Nem todos os medicamentos para febre, nem todos os medicamentos para dor, eles podem ser utilizados na dengue.
A dengue, ela tem uma característica bem peculiar, que é, a partir do momento que a gente começa a desenvolver anticorpos, que a gente começa a desenvolver células de defesa para combater o vírus, de maneira bem contraditória também, esses anticorpos, essas células, acabam atacando também alguns elementos do nosso sangue, que são as nossas plaquetas. E as plaquetas, elas são responsáveis pela coagulação sanguínea, elas são responsáveis por estancar o sangue, para evitar hemorragia. E alguns medicamentos potencializam isso, eles diminuem os fatores de coagulação, eles aumentam, eles potencializam aí a ocorrência de hemorragia. Um desses medicamentos, por exemplo, é o ácido acetilsalicílico, que é o AS, que está na aspirina, enfim. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente fala de tratamento medicamentoso da dengue, justamente por isso, porque a gente não pode utilizar qualquer medicamento para tratar os sintomas. E aí, o melhor profissional para nos prescrever, né, os medicamentos é o médico. Ele vai fazer uma análise do que é mais viável, né, de ser utilizado naquela condição do paciente. Normalmente, os medicamentos se restringem aí a dipirona ou paracetamol, mas deve ser avaliado também aí a questão da toxicidade hepática. Então, assim, por si só, a gente não deve procurar uma farmácia e se automedicar, porque isso acaba sendo muito perigoso, né? O fato de a gente utilizar uma medicação de maneira errada no tratamento da dengue, mesmo na forma leve, pode desenvolver aí uma dengue hemorrágica, uma forma mais grave. Então, sempre que for utilizar medicamentos para o tratamento da dengue, esses medicamentos devem ser sob prescrição médica. Isso é muito importante. Outra questão, né, que está associada aí ao tratamento da dengue é a hidratação. Como eu falei antes, né, a dengue ela tem essa característica, né, de extravasamento de líquido, né? O líquido acaba saindo dos nossos vasos sanguíneos, enfim. Então, a hidratação é muito importante. Existe um cálculo que se faz para hidratação em adultos, normalmente em torno de 60 ml por quilo de peso por dia, 1/3 disso de soro, 2/3 de água, ou sucos, vitaminas, enfim. Isso é um cálculo que o próprio médico vai fazer também. Né, é importante que o médico faça, porque ele vai saber avaliar a melhor condição do paciente, o grau de hidratação ou desidratação daquele paciente, para daí prescrever não só os medicamentos, mas também os líquidos que a gente deve ingerir. A hidratação é muito importante, especialmente na fase febril, que é uma fase bem crítica, né? Porque ela nos ajuda a manter os nossos sinais vitais. Quando a pessoa está muito desidratada, ela pode ter problemas de consciência, vai diminuindo a pressão arterial, e em formas mais graves até pode levar ao choque, né? Então, a hidratação é muito importante em todo o curso da doença da dengue. E também tem aí a questão da prescrição médica para poder aconselhar o paciente no qual a melhor maneira de hidratação, qual a quantidade de ingesta de líquido que a gente deve fazer durante o dia. E aí também, obviamente, né, o acompanhamento médico, o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar é importante durante essa fase aí, né, durante desde o diagnóstico até o tratamento da dengue, mesmo nas formas leves, isso é importante, porque a dengue ela pode evoluir para uma forma grave de maneira muito rápida. Um dia a gente pode estar se sentindo bem, no outro dia evoluir para uma forma um pouquinho mais complicada, com sintomas de alerta. Então, o acompanhamento médico em todo o curso da doença é importante, né? E aí vai depender muito do protocolo da instituição ou do protocolo de cada médico, mas normalmente um exame que acaba sendo prescrito a cada 2 ou 3 dias para pacientes que têm dengue é o hemograma. O hemograma ele consegue avaliar aí a evolução da dengue ao longo dos dias por analisar basicamente 2 parâmetros. Um parâmetro é a questão dos leucócitos, né? O leucograma, que a gente chama. Os leucócitos são as nossas células de defesa, são os nossos anticorpos. Então, normalmente, nessa fase da dengue, os leucócitos estão aumentados, justamente porque o nosso corpo tentando combater essa infecção. Então, existem alguns parâmetros ali que o médico acaba avaliando para ver se esse valor de leucócitos está dentro da normalidade. E, além disso, outro parâmetro que a gente avalia também no exame do hemograma é o número de plaquetas, né? A concentração de plaquetas. Normalmente, dependendo aí
de cada laboratório, né? O nível de plaquetas, o valor normal de plaquetas no nosso sangue varia em torno de acima de 140 mil por microlitro, acima de 50 até 440, 450, dependendo aí dos valores de referência, né? Acontece que na dengue, como a gente já comentou, existe essa questão das nossas próprias células de defesa atacarem as plaquetas, né, diminuírem a quantidade de plaquetas, e aí favorece também a hemorragia. Então, por isso que esse controle de plaquetas é muito importante nessa fase. Normalmente, quando as plaquetas estão abaixo de 50, 40 mil, aí já se recomenda também uma hidratação não só por via oral, mas também por via endovenosa, e aí em casos mais graves até a administração de um concentrado de plaquetas, uma transfusão sanguínea, enfim. Mas como eu falei, isso tudo vai depender da condição do paciente, né? Vai depender da avaliação médica, vai depender da avaliação da equipe multidisciplinar. São eles que vão poder prescrever de fato os melhores tratamentos baseados no acompanhamento médico. A nossa responsabilidade nesse período, o cuidado que a gente deve ter nesse período, né, durante essa fase da dengue, é realmente procurar um atendimento médico no menor sinal de sintoma, né, na menor dúvida que a gente tiver se é dengue ou não é, a gente já deve procurar o atendimento para que daí o médico possa acompanhar, prescrever o tratamento e a gente fazer o tratamento de maneira correta. Em relação à prevenção da dengue, eu acho que isso aqui já é um assunto bastante abordado, né? A gente já conhece bastante, já se fala muito, se é muito discutido sobre isso, mas eu acho que é sempre importante a gente relembrar para entender também a nossa corresponsabilidade na prevenção da dengue, né? A responsabilidade não é só do poder público, mas a gente, enquanto cidadão, a gente também tem algumas atividades, algumas ações que a gente pode fazer para tentar prevenir a dengue. A primeira delas é a mais clássica, né? A eliminação dos criadouros do mosquito, evitar o acúmulo de água parada nos recipientes, vasos de plantas, pneus, enfim, né? Qualquer recipiente que possa acumular água, isso é muito importante. A proteção nas residências, então, se for possível, instalar telas ou mosquiteiros nas janelas, portas, enfim, especialmente em casas onde há crianças e crianças menores de 6 meses. Normalmente, em crianças menores de 6 meses, a gente não consegue usar fatores de proteção como repelentes, né? A gente não tem estudos ainda sobre isso, então, normalmente não se recomenda o uso de repelentes em crianças menores de 6 meses. Então, instalar telas e mosquiteiros pode ser uma alternativa para a gente tentar prevenir a dengue. Em relação ao uso de repelentes, é importante considerar também que a Anvisa, ela recomenda somente 3 substâncias que são eficazes na proteção contra o mosquito. Uma delas a icaridina, outra o IR3535 e outra o DEET. Então, sempre quando a gente for comprar na farmácia um repelente, é bom dar uma olhada no frasco, né? Ver se existe essa substância, se essas substâncias estão na composição, porque de fato são as substâncias que têm registro na Anvisa, né? Perante o Ministério da Saúde, foram testadas e realmente se comprovou essa eficácia. Em relação aos repelentes, uma dúvida constante também é de quanto tempo. Meu Deus, uma dúvida que se tem, né? De quanto tempo, Jesus. Qual é a frequência, né, que a gente deve aplicar os repelentes ou reaplicar os repelentes? De fato, isso não tem uma regra. A gente deve observar as indicações do fabricante, né? Alguns dizem que é uma vez ao dia, outros 2 vezes ao dia, outros 3 vezes ao dia. Então, é importante a gente analisar ali as recomendações e seguir essas recomendações. Uma coisa bem importante que a gente já citou também, né, lá no início, é que o suor, né, a própria eliminação do gás carbônico, ele atrai os mosquitos, e o suor também por si só acaba diminuindo aí o fator de proteção do repelente. Então, se a gente estiver praticando atividade física, então, nesses casos, a gente precisa reaplicar o produto para ter um fator de proteção maior. O que a gente deve considerar aqui é que essas fórmulas caseiras, né, por exemplo,
repelentes à base de citronela, à base de limão, alguns até com própolis agora, eles não têm comprovação científica, eles não servem como fator de proteção, né? Não devem ser utilizados como repelentes. Na verdade, o que a gente deve utilizar são os repelentes que são recomendados pela Anvisa mesmo, que têm a sua eficácia comprovada. Outra coisa, a questão de, às vezes, deixar ar-condicionado ligado ou deixar ventilador ligado para tentar espantar o mosquito, isso também não é muito eficaz, não tem uma comprovação científica muito grande, né? Não é de fato uma ação que vá nos garantir a proteção aí contra o mosquito. A melhor maneira de a gente tentar se prevenir, de fato, contra a picada é o uso de repelente, levando em consideração essas três substâncias. E, por fim, a gente teve, no final do ano passado, né, em 2023, aí, a disponibilização de algumas vacinas para dengue. O Ministério da Saúde ele acabou distribuindo algumas vacinas, mas em função dos próprios estudos e também do desenvolvimento, né, e da logística de distribuição dessas vacinas, o Ministério da Saúde recomendou algum grupo etário, né, um público-alvo para aplicação. E hoje se dá mais para as crianças entre 10, 11 e 12 anos, né? Esse é o público-alvo de vacinação hoje. O fato é, se espera, né, que ao longo do tempo a gente possa, o Ministério da Saúde, o próprio SUS, eles possam ampliar aí o acesso às vacinas para toda a população. E a gente, né, tem essa responsabilidade de quando, né, a gente pudesse vacinar, quando chegar ao nosso grupo etário, que a gente procure uma unidade de saúde e se vacine de fato, para que a gente possa diminuir cada vez mais os casos de dengue, ou pelo menos as formas graves de dengue. Em relação às tecnologias do combate à dengue, hoje a gente tem inúmeras tecnologias, inúmeras indústrias desenvolvendo produtos para tentar combater o mosquito, né? Desde novos repelentes entrando no mercado, novas substâncias químicas, né? Repelentes, ou mesmo até equipamentos para tentar afastar os mosquitos, enfim. O que eu trouxe aqui é o que está mais em voga agora, o que se discute mais, né? Um deles é a questão dos mosquitos transgênicos. Os mosquitos transgênicos, eles são mosquitos que são modificados geneticamente em laboratório, né? Então, o macho, na verdade, é modificado geneticamente em laboratório e ele não tem uma capacidade de reprodução. Então, quando ele cruza com a fêmea, ele não tem essa capacidade de reprodução. Ou, se tiver, esses ovos que são gerados dessa reprodução, eles se tornam inviáveis, né? Então, eles acabam morrendo e aí se diminui a proliferação do mosquito. O fato que já vários testes foram realizados, várias pesquisas, né? Em determinadas regiões, esses mosquitos foram soltos, esses mosquitos transgênicos foram soltos naquela região para tentar avaliar, né, a eficácia desse método. Os resultados ainda são um pouco contraditórios. Há necessidade de mais estudos realmente para ver se esse método, né, se essa utilização de mosquitos transgênicos tem uma eficácia comprovada no combate à dengue. Tanto é que o próprio Ministério da Saúde hoje não recomenda 100%, né, como uma tecnologia no combate à doença. Por outro lado, existe um outro método que vem apresentando resultados bem positivos, que é o método Wolbachia. Wolbachia nada mais é do que uma bactéria. Então, eles acabam infectando o mosquito da dengue com essa bactéria, e aí isso impede que o mosquito da dengue se infecte com o vírus da dengue. É como se a bactéria e o vírus acabassem competindo aí para ficar dentro do inseto, dentro do mosquito, né? Então, é algo bem promissor. Os estudos já estão avançados, os resultados são positivos e são benéficos para o ser humano, porque essa bactéria, ela não causa nenhum prejuízo para o ser humano, né? Então, é algo bem relevante, os estudos estão avançando, é uma tecnologia recente, né? Então, os estudos ainda estão avançando, mas todos os resultados obtidos foram bem promissores. Então, são as tecnologias que estão sendo testadas, assim, realmente para tentar combater o avanço da doença. E para finalizar, né, o que a gente pode
destacar ali em relação às campanhas de combate à dengue, né? Primeiro, a questão das campanhas educativas, né, para conscientizar a população. Como eu falei, eu acho que no último sábado a gente teve aí o sábado D, né, de prevenção à dengue, onde os profissionais de saúde, profissionais da vigilância epidemiológica vão até estabelecimentos comerciais, vão até as casas das pessoas para tentar verificar a presença, né, de focos de mosquito da dengue. Isso é meio importante porque nos envolve também nessa campanha, né, enquanto engajamento comunitário. Acho que é nosso dever, né, de liberar o acesso para essas pessoas, para que elas façam uma análise mais criteriosa do ambiente onde a gente está vivendo, para realmente tentar detectar aí algum foco do mosquito. Isso é muito importante, porque a gente não está só protegendo a gente mesmo, mas está protegendo todo o entorno da nossa comunidade, né? Então, faz parte da nossa corresponsabilidade como cidadão também nessas ações. O controle dos mosquitos, como a gente já citou, né? Instalar aí telas, instalar alguns mosquiteiros, usar o repelente, né? Usar inseticidas, alguns são próprios também para o mosquito da dengue, evitar o acúmulo de água parada, enfim, todas aquelas ações que a gente já conhece, então também são muito importantes. E a última que eu considero também que é relevante é a questão da atenção à saúde, né? A gente tem essa responsabilidade de procurar um atendimento médico no menor sinal de sintoma de dengue e fazer o acompanhamento correto da dengue, né? Nos proteger em relação a isso, evitar essas formas graves de dengue. Só lembrando que a gente não tem um tratamento específico para dengue, né? Os tratamentos são sintomáticos hoje, então a gente tem uma responsabilidade também em relação à nossa saúde, né? Eu acho que o que fica é realmente isso. A dengue é aquela frase, né, famosa que a gente usa, a dengue é um problema de todos, e de fato é. Não existe só uma pessoa responsável pelo combate, todo mundo deve estar engajado, né? Todo mundo deve ser proativo no desenvolvimento dessas ações de combate à dengue. E era isso. Eu tentei ser bem breve, trazer algumas informações relevantes, assim, informações baseadas no Ministério da Saúde, né, no próprio SUS, nas recomendações do SUS, para a gente tentar analisar aí como é que está o panorama da dengue. Agradeço a todos que tenham assistido e fico à disposição de vocês. Muito obrigada.